Professor, satisfação falar contigo. Bom dia, Zé. Bom dia, Sinomar. Bom dia aos amigos da casa. Bom dia, ouvintes, espectadores e telespectadores, né? Essa Rádio Luz, ela vai longe, né? Ela tem muita luz, né? Ela difunde, ela alcança muitos lugares nesse país afora. Uma alegria estar novamente com você aqui e sempre falando de temas pertinentes, atuais, coisas importantes, relevantes na vida do cidadão. E hoje falando do nosso mistério, da nossa missão, daquilo que nos leva a realizar algo muito grande, que é o ato e a ação de ser professor, né? Esse dom magnífico que algumas pessoas têm de poder ensinar, de poder levar adiante uma formação humana dos nossos meninos, meninas, jovens, adultos, né? Certo. Quando nós conversamos antes, isso foi, eu acho que segunda-feira, falando de professor, me veio à minha cabeça, em 1968, final da década de 1960, em 1968, 69, a gente era criança, menino, iniciando, ali, teve um professor. Se não fosse o professor ou a professora, será que nós estaríamos aqui hoje? É ótima pergunta. Entendeu? E uma indagação e uma constatação, né? Todas as profissões passam pelo professor, pelas mãos amorosas, afetivas, o olhar. E o professor, segundo Rubem Alves, ele se torna eterno pelo olhar que ele lança sobre seus alunos, aquilo que ele ensina e prega como verdade, que acredita dentro do conhecimento, à luz da ciência, da verdade, daquilo que a humanidade produziu de conhecimento ao longo da história. O professor é o precursor, aquele que leva adiante esse conhecimento. E acima de tudo, você nunca vai ver um professor dando um mau exemplo, falando coisas erradas, tentando levar o seu aluno para caminhos ruins. Ele ensina o bem. Aí deixa de ser professor. Ele deixa de ser professor. E você é marido de uma professora e sabe bem do que eu estou falando, né? Você presenciou a luta da sua esposa ao longo da sua carreira toda, o quanto a dedicação, o quanto é árduo esse trabalho, o quanto é difícil. Você leva serviço para casa, você não tem hora, você não tem dia, você não tem sábado, você não tem domingo, não tem feriado. Mas isso é dignificante, gratificante, porque é a profissão que nós escolhemos, né? É aquilo com que nós nos identificamos para poder levar adiante esse sonho nosso de ver uma comunidade melhor, de ver uma sociedade mais justa, com cidadãos mais conscientes, pessoas preparadas para serem felizes, né? Serem críticas no sentido de não apontar defeitos simplesmente, mas de não serem massa de manobra de nenhuma mente aí perturbada, né? Okay. Que a pessoa saiba definir seus próprios destinos, proceder suas próprias escolhas. E é esse o caminho do professor, levar essa luz para que essas pessoas possam trilhar bons caminhos na vida, né? E quantos professores não marcaram a sua vida, você, meu amigo e minha amiga que nos ouve, que nos assiste, quantos professores que não deixaram a sua marca, a identidade na sua, e você carrega muito desses professores pela vida toda. Então eu tenho vários, se eu for citar exemplos aqui, vou ficar horas e horas, né? E você também deve ter aí. E que bom que você tenha esses bons exemplos de professores que puderam contribuir na sua formação. Você falou a respeito desse trabalho árduo, né, todos os dias, etc. Nós estamos numa época pandêmica. Aí você pergunta, mas você vai repetir isso, falar em época pandêmica? Não, é preciso, você vai entender o porquê. O porquê que eu estou perguntando isso para o professor José Luiz. Tem gente dizendo que o professor não está trabalhando nesta época de pandemia, professor? Por incrível que pareça, Sinomar, há pessoas que não compreendem o papel do professor, que não se restringe apenas à sala de aula. O papel do professor é muito amplo e mais do que nunca o professor trabalha incansavelmente nessa pandemia, mais ainda do que no período presencial. Isso me inquieta, me causa um certo desconforto quando eu percebo que pessoas não conseguem reconhecer o valor do professor, o trabalho dele nesse tempo de tanta dificuldade. Vou citar um exemplo aqui. Eu estava no consultório dentário, esperando ser atendido, e duas pessoas conversando umas com as outras, e uma falou, que absurdo, a professora do meu filho tirou licença, ela deu Covid, e ela tirou licença, mas ela está em casa, não está trabalhando. Ô, louco! Aí eu não...
Eu não me contive e pedi licença para entrar na conversa. Okay, Eu falei, sou professor. Quando você tira licença médica, motivado por alguma doença, cometido por algum mal, alguma moléstia, alguma coisa, por que é a licença médica? Para que o organismo possa se cercar de todos os cuidados, medicamentos e também a sua própria resistência, imunidade, trabalhar em favor do combate à doença. Então, qual o órgão do ser humano que mais consome energia? O cérebro. E é onde o professor mais atua, é usando o seu cérebro. Então ele precisa estar recolhido de licença, afastamento, para poder se recuperar e combater o vírus que provoca a Covid, né? E aí eu falei, agora eu vou explicar para vocês o que é o trabalho do professor nesse tempo. Você sabia que o professor tem que preparar suas aulas, tem que estudar muito para poder ministrar seus conteúdos. Hoje ele tem que preparar as aulas virtuais, ele dá aula no Meet, ele dá aula no WhatsApp. O professor virou influencer, virou youtuber, ele produz seus vídeos, ele prepara seu material, atividades complementares, ele atende crianças e estudantes o dia todo. As pessoas tirando dúvida, porque agora você está constantemente em uma sala de aula virtual, vinculado a esse aluno, à família do aluno, atendendo pais, atendendo familiares que te perguntam, te questionam, e você como professor que gosta de ver as coisas prosperarem e o aluno aprendendo, você atende. Então você sabia também que o professor tem que elaborar provas, testes, formulários, trabalhar com o Google Classroom, sala de aula, trabalhar com outras ferramentas, o Zoom, o Meet e tantas outras parafernálias eletrônicas para poder fazer acontecer a sua atividade, o seu labor, a sua aula. Você sabia que o professor também tem que lançar notas, atender a tempo as exigências da direção da escola, da Secretaria de Educação, lançar atividades novas nas plataformas que tem, lançar a presença dos alunos nos diários digitais, atender as necessidades dos anexos, preencher anexos, cotidianamente aquilo que você tem realizado. Você tem que preparar atividades para os alunos com necessidades especiais, para os alunos com deficiência. Individualmente, cada aluno representa uma realidade e tem as suas próprias particularidades. Você tem que preparar essas atividades. Você sabia disso? Não, pois é. Então, antes de perguntar e falar que o professor não trabalha, tome ciência da situação. Procure saber, converse com o professor do seu filho, o que ela tem feito, o que ele tem feito, antes de fazer um julgamento tão precoce e inoportuno, né? Maldoso, né? E maldoso. Maldoso. Então é preciso repetir, falar sempre, e eu não estou falando aqui de forma espontaneísta, sem conhecer da causa, porque eu sou professor. Eu vivo isso todos os dias. Você tem quantos anos como professor? Como professor, eu tenho... Incrível, eu comecei em 1990, vou fazer agora 31 anos de magistério. Tem alguma experiência, né? O professor como professor na sala de aula, eu trabalhei como diretor de escola municipal, escola estadual, mas a maior parte do tempo como professor, né? Também fui gestor da educação infantil por 12 anos e trabalho desde o ensino fundamental, passando pelo médio até o ensino superior. Então, tenho alguma experiência e posso comentar sobre o assunto. Então, os professores não precisam de advogado para poder vir aqui e defender a sua causa. Mas eu estou falando como professor, como alguém que está no chão da sala de aula, mesmo que seja virtual, né? E a gente sente falta. Você acha que o professor, senhor Mar, ele está feliz com essa situação? Não. O professor queria estar no contato com seus alunos. Nós somos agentes do afeto, do olhar, muitas vezes do abraço, do contato. Essa experiência física para nós é muito importante, porque enriquece o conhecimento, essa troca de olhares, essa intensidade. Porque como professor, você muitas vezes no ambiente da sala de aula, você se torna um artista, um palhaço, um ator, um cantor. É assim que eu sou na sala de aula. Quem me acompanha sabe, e quem foi meus alunos sabem, o quanto muitas vezes você se transforma no ambiente da sala de aula. Eu costumo dizer o seguinte, senhor Mar, aluno não engana professor. E muito menos o professor engana aluno. Você se desmascara, você se mostra, você coloca tudo aquilo que você é diante da plateia, vamos dizer assim, que são seus alunos. Da mesma forma, o aluno também não consegue esconder do professor aquilo que ele é. Então a gente se conhece. E por se conhecer, a gente se ama, a gente se gosta. Então essa troca, essa intensa relação que se dá no ambiente físico, na sala de aula, nos faz muita falta. Nós não estamos felizes. Está aproveitando. Outro dia a pessoa falou assim, o professor está acomodado, ele está na zona de conforto. Que zona de conforto?
vá conhecer o cotidiano do professor nesse período para fazer um julgamento mais oportuno e mais justo, né? Professor, e tem um detalhe também, né? Eu acredito que uma parte, aí eu não sei se grande ou pequeno, mas, enfim, e professoras tiveram que reaprender ou aprender a mexer. Eu vou mostrar aqui, eu não estou vendo, tá aqui, ó. Mexer com isso aqui, cara. Mexer com isso aqui, teve que aprender. Eu vou te falar uma coisa para você, olha que interessante. Houve época, né, bem recente, em que o celular quase era visto como inimigo da sala de aula, do cotidiano escolar. As pessoas proibiam veementemente o uso dessa ferramenta, a não ser como se fosse alguma atividade programada que você precisasse. E eu utilizei bastante nas minhas aulas o celular como meio de pesquisa, de elaborar projetos, de fazer paródias, de trabalhar com música. Eu sou adepto da tecnologia dentro da sala de aula, que eu acho que é importante. Nós temos que nos adaptar a esse tempo moderno. Nós precisamos ficar atrás dos nossos alunos, eles correndo a milhas, eles numa maratona distante e nós ali devagarzinho, sem alcançar. Nós temos que acompanhar e utilizar essa ferramenta. Até então, o celular como inimigo estava proibido, né? Hoje o professor implora para o aluno, pega seu celular, vai fazer a tarefa, vai olhar a mensagem no grupo, e o professor, como você falou, teve que ressignificar o seu fazer pedagógico. Sim. Ele teve que reaprender, ele teve que se reinventar, e muita gente, Sinomar, caiu e quase que em desespero naquele momento, em que teve que lançar mão de tudo isso e fazer esse rearranjo emocional até, para poder aprender e se adequar e saber usar essa tecnologia. E o professor, mais uma vez, surpreendeu. Dê ao professor a oportunidade de mostrar seu valor, que ele vai lá e faz a sua parte. É incrível você ver o que os professores têm feito. Os vídeos que a gente tem presenciado, as aulas, as atividades, como o professor conseguiu se reinventar de fato, como nós falamos, ressignificar o seu fazer e estar aí dando um verdadeiro show na educação e podendo fazer sentido nesse período em que estamos todos distantes, em que o aluno não está presencial, mas está de alguma forma vinculado à educação, à escola e ao seu aluno. O professor junto com o seu aluno. Então, nesse tempo, o professor vem para mostrar mais uma vez o quanto é valoroso, o quanto ele é importante na construção de uma sociedade mais justa. Professor José Luiz, tem alguma palavra que define, uma frase, um texto ou laudas que vão definir professor? Tem algo assim? Para mim, professor é mais do que uma profissão, né? Eu não digo que seja missão, porque missão lembra muito a ideia de sacrifício, né? Do sacerdócio, né? Eu digo que é uma atividade sublime. É uma atividade que preenche de significado e de sentido a vida daquele que a exerce. Por exemplo, as pessoas me conhecem como professor Zé Luiz. Quem é o Zé Luiz? O professor. É assim que eu gosto que me identifiquem. Até mesmo quando eu ocupei cargos, eu não gostava que me falassem o secretário, o diretor, não, o professor Zé Luiz. Essa minha marca, minha identidade, é aquela que eu carrego na minha alma. E eu quero, dessa forma, mostrar que nós devemos ter orgulho daquilo que nós fazemos e podemos fazer ainda, transformando essa sociedade cada vez para um melhor caminho para se viver. E você disse, eu estou completando aí 31 anos de experiência no magistério. E eu sou um jovem senhor de cabelos brancos, cheio de sonhos. Que bom. Que não penso em parar, que não penso em me dissociar da educação, mesmo que, porventura, vai chegar o tempo da aposentadoria, mas eu vou estar vinculado de alguma forma à educação, com palestras, com consultorias, que eu também faço, além da sala de aula, né? Eu tenho meus afazeres, que são muitos, né? Que compreende desde palestras, consultoria, formação, as minhas lives, meus livros que eu escrevo, enfim, a vida do professor é muito intensa, graças a Deus. A pergunta é a seguinte, sobra tempo, de repente, para tomar uma geladinha, um peixinho frito, um canela amarela, com a pimentinha bode, sobra tempo? Senão, como eu disse há pouco tempo num dos seus programas, Realidade, né? Sim. Sobre o tempo, nós confabulamos e conversamos sobre o tempo. O tempo é uma questão de você disciplinar, se organizar o seu dia, direcionar bem aquilo que
você faz, como você pode realizar bem uma função? Mergulhando em ano inteiro. Por exemplo, quando eu estou como professor, eu sou professor 100%. Quando eu estou atuando numa palestra, nada me desvia o pensamento, eu estou 100% naquele momento. E quando eu estou com a minha família, eu estou com a minha família para poder não desperdiçar esse tempo precioso. Então há tempo sim, se a gente se organizar, tem tempo de sorrir, de ser feliz, de se abraçar, de se amar e de fazer valer a pena essa vida que é tão breve, mas tão bonita, né? Que nós podemos fazer melhor a cada dia. E há tempo também de tirar fotos da natureza. Aquilo é a mão de Deus pintando, né? Eu gosto muito. Às vezes uma cena inusitada, uma coisa mínima, miúda, um detalhezinho me chama a atenção e eu vou lá e registro. E é uma forma de olhar o mundo de uma maneira diferente, não vou dizer privilegiada, porque não sou melhor que ninguém, mas é um olhar meio artístico, né, sobre as coisas que a vida te oferece. Então, tem hora que a pessoa passa assim no mar, a lua tá cheia, tá linda, tá reluzente, brilhando sobre o lago, você passa com a cabeça tão cheia e não consegue perceber a beleza que é a natureza e que Deus te oferta, né? E você é parte disso tudo. Eu acredito na eternidade da vida e do homem, quando você se sente vinculado a o universo como um todo, que você veio da matéria e volta, né? Então você é eterno, você é para sempre. Então tudo isso compõe a nossa realidade. Então olhar a lua, olhar o pôr do sol, sorrir com o sorriso de uma criança, isso é importante, são detalhes que fazem diferença na sua vida, né? Você tem que se ater a essas coisas para poder se permitir feliz um pouco. Eu digo o seguinte, tem pessoas que quando a felicidade chega, parece que ela tem medo. É como se a felicidade fosse clandestina, né? Não te pertencesse. Não, é sua, você foi feito para a felicidade. Apesar das tristezas, das notícias tristes, morreu ontem mais de 4.000 pessoas. Isso nos incomoda, mas contraria o mundo, seja feliz a si mesmo. Mas professor, você é feliz com tanta degradação? Seja feliz com o que você faz, com as pessoas que você ama. Se você está aí me ouvindo agora, é porque você não está velando ninguém que infelizmente tenha falecido. Então aproveite, agradeça a Deus, dai graças, né, a todo tempo e toda hora. Essas belezas que a natureza é de um assunto, né, nós falamos de professor, essas observações que a gente faz perante a natureza, um vento em árvores. Outro dia eu fiz uma observação aqui, professor, nos dá a sensação de que os galhos estão se abraçando. Olha que olhar bonito, parabéns. É interessante, eu parei, eu olhei e falei, mas estão se abraçando. E é verdade. Olha só que belo. Muita gente, quando o vento passa e bate sobre as árvores e faz com que os galhos se abracem, ele provoca um barulho. Sim. Para algumas pessoas, o otimista, aquele que ama a vida, vai falar, nossa, como o vento está cantando. Agora o pessimista, aquele que é amargo, aquele que vê as coisas tudo de forma fria, sem nenhuma sensação e nenhuma sensibilidade, vai falar, nossa, como o vento está gemendo. É o olhar, é a forma com que você enxerga as coisas, né? Então é preciso... outro dia me perguntaram assim, Mário, essa pandemia, depois de tudo passar, a humanidade vai ser melhor. Aqueles que são bons, aqueles que são abertos, o coração e a mente aberta, a alma limpa, cristalina, pronta para absorver tudo que vem de bom na vida e do universo, essas pessoas vão crescer, elas vão ser ainda melhores. Mas tem gente que infelizmente é pedra, é tijolo, ela é dura, ela não se abre, ela não vai crescer, ela vai ficar estacionada no tempo. Não aproveita essa rica oportunidade de fazer do limão uma limonada. Ou uma caipirinha, como queiram. Isso é verdade. Essa reforma íntima, né? Esta reforma íntima, né? Algo lá de dentro que tem que se movimentar. Exatamente. Este sentimento, como é que eu vou dizer aqui? Desabrochar, né? Deixar sair o que está dentro para fora e ver a vida de uma maneira diferente. Nós estamos passando por um período difícil, muito, mas é preciso que nós tenhamos olhos diferentes. É isto que o professor José Luiz falou. Se nós não fizermos isso, nós não vamos melhorar. Outro dia alguém falou que 2020 está perdido, 2021 começando perdido. Perdido nós estamos se não aproveitar a oportunidade de crescimento. Isso. De ver e de enxergar a realidade que está imposta.
Tem coisas que não adianta brigar contra a ciência, brigar contra a luz do conhecimento. A gente tem que ouvir as pessoas que realmente entendem do assunto. Eu não posso ser um doutor de WhatsApp e achar que sei mais do que um cientista da Fiocruz ou do Butantan. Eles sabem o que estão fazendo, eles estudaram, eles dedicaram a sua vida a isso. Então eu tenho que, no meu mistério, no meu fazer, na minha profissão, eu domino o meu assunto, mas cada um na sua área de especificidade, cada um sabe o que está falando. Então nós precisamos aprender, estarmos abertos, como você falou, praticar essa reforma íntima, mas ela só ocorre se você abrir as portas da sua alma, do seu coração, para que a reforma ocorra. Se você abrir a porta, como é que vai entrar lá dentro para reformar? E tem um detalhe, né? Porque a porta ou as portas do coração, ela não tem chave por fora, ela não abre por fora. As chaves do coração, ou a fechadura, como queiram, é de dentro para fora. Só você é capaz de abri-la. Só. Mais ninguém. São 10 horas, não, 11 horas mais 5 minutos. Professor Teacher José Luiz, mais uma vez o meu agradecimento, a oportunidade de aprender com você. E você que está nos assistindo, claro, aprendendo também com o professor José Luiz, explicando, né, o quantum o professor tem trabalhado nesta época. Né, nós mineiros aqui falando tanto que o professor peleja no seu dia a dia, né, no seu trabalho, etc. Os alunos estão fora, houve toda uma mudança, toda uma sistemática diferente do que estava acontecendo. E cada professora teve que se adequar, que se aprender uma forma diferente de aprender e ensinar. 11:06, meu agradecimento a você, meu amigo Zé Luiz, professor, meu teacher, my dear teacher. É mais ou menos isso aí. Eu não sei, em inglês eu não sei. Em inglês eu só sei que é Spring Night Love You. Só isso que eu sei. Mas aí fica aqui meu abraço. Meu muito obrigado a você, e meu amigo, meu companheiro Zé. Muito obrigado a você. A gratidão toda minha, estou sempre à disposição. Quando precisar, só me convocar. Você mora do lado esquerdo, viu, cara? Que bom, você também. A recíproca é verdadeira. Um ser humano de muita luz, o professor Zé Luiz. Obrigado. Muita luz, isso é bom. Amém. Nós temos que aproveitar, no bom sentido, claro, né, estar realmente próximos, ouvir e aprender do professor Zé Luiz. Deus abençoe. Amém, todos nós.